Meus irmãos, é-nos dito pela história que Lutero, o grande reformador Martinho Lutero, ele sofria graves e constantes tribulações, ataques do maligno, ataques do próprio Satanás. A história nos diz que esses ataques, eles eram tão intensos que por vezes Lutero ele ouvia a própria voz do maligno. Certa vez Lutero ele pegou um pote de tinta que havia na sua mesa e ele jogou contra a parede, buscando acertar o maligno. De tão grande, de tão terríveis que eram aqueles ataques contra o seu coração, contra a sua mente, contra a sua fé no Senhor Jesus. Interessantemente, a história nos diz que, diante desses ataques, por diversas vezes, Lutero respondia: retira-te da minha presença, Satanás, eu sou batizado. Constantemente, essa era a forma de Lutero responder aos ataques do maligno. Retira-te da minha presença, pois eu sou batizado. O que será que Lutero estava querendo dizer com isso? Será que o grande reformador, aquele que defendeu a salvação, a justificação diante de Deus exclusivamente pela fé, independentemente de obras, será que ele estava defendendo o rito do batismo como uma obra mágica, miraculosa, capaz de salvar, capaz de defender dos ataques do maligno? É certo que não. Lutero estava apelando naquele momento, repreendendo Satanás e buscando firmar, fortalecer a sua mente, a sua consciência, recordando a si mesmo a respeito do significado do batismo. O que o batismo de fato significa na vida do crente, na vida do cristão? O batismo, ele significa a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. O batismo significa que nós estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo, de fato, unidos ao Senhor Jesus Cristo pela fé. E é essa união que nos dá todo o poder, toda a vitória contra o mundo e contra os ataques do maligno. O que nós queremos nesta noite é fortalecer a nossa fé, meditando a respeito do significado do batismo. A verdade é que, ainda que nós não falemos constantemente, como Lutero dizia, sou batizado, esse mesmo entendimento, essa mesma convicção a respeito do que significa estar ligado a Cristo e todo o poder que flui desta união com Cristo, precisam estar sim, sempre presentes na nossa mente, nos nossos corações, se é que nós teremos vitória contra os poderes das trevas, contra os poderes do mundo, contra os poderes do pecado. O que significa o batismo? E certamente nessa noite, então, pelo poder da palavra, nós seremos mais fortalecidos na nossa fé. Lembrando a respeito do nosso batismo, a nossa experiência de batismo, o que ela significou e continua significando na nossa história. Sairemos daqui com a nossa fé fortalecida, mais convictos a respeito do que significa, o que representa a nossa união com Cristo. E para isso então, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 3, nós vamos ver a narrativa a respeito do batismo do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus foi batizado? O que significou o batismo de Cristo? E a partir disso, nós podemos compreender também o que significa, o que representa para as nossas vidas o nosso batismo. Qual é o significado do batismo e por que a sua mensagem é importante para o discípulo de Cristo? Nós vamos ler apenas 2 versículos. Lucas 3, nós vamos ler os versículos 21 e 22. Esses breves versículos que no Evangelho de Lucas narram a experiência
do batismo do nosso Senhor e Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Acompanhe então, por favor. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Nesses breves versículos que narram a respeito da experiência do batismo pelo qual o nosso Salvador passou, aqui nós podemos aprender o que significou essa experiência, esse batismo. E a palavra nos fortalece para nos dizer qual é o significado do nosso batismo, o batismo que todo discípulo de Cristo é ordenado também a se submeter. O que significa o batismo? O que significou o seu batismo na sua vida? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que o batismo significa humilhação. Só vai ao batismo quem foi humilhado. Só vai ao batismo quem chega neste ponto da sua vida de olhar para si mesmo como alguém desprezível, como alguém incapaz, como alguém que está sem méritos, sem forças, sem obras capazes de resolver a sua situação, como alguém que é então desprezível aos seus próprios olhos e desprezível aos olhos de Deus. Só chega ao batismo quem passa pela experiência da humilhação. É certo que o Senhor Deus, Ele tem diferentes caminhos para conduzir os seus servos, para conduzir os seus filhos à experiência da humilhação. Alguns, parece que durante muito tempo, tentando correr atrás da sua vida, tentando correr atrás dos seus projetos, tentando fazer a vida dar certo do seu próprio jeito, e sempre encontrando frustração atrás de frustração, derrota atrás de derrota. E essa pessoa então se sente frustrada, se sente sobrecarregada, se sente incapaz, e neste momento de derrota, muitas vezes ela enxerga Cristo como o suficiente para a sua vida, e ela se humilha aos pés da cruz e encontra vida. Mas existem também outras pessoas que alcançam sucesso, existem outras pessoas que sonham com grandes projetos e conseguem realizar os seus grandes projetos, e que no alto da torre do seu sucesso percebe que tudo aquilo é incapaz, é insuficiente para satisfazer os desejos mais profundos da sua alma. E essa pessoa muitas vezes se humilha, se quebranta aos pés da cruz e também encontra vida, também encontra salvação. A verdade é que muitas pessoas, pelo seu sucesso, estão satisfeitas e orgulhosas consigo mesma, e jamais encontrarão vida, jamais irão se humilhar. Muitas pessoas também, com fracasso atrás de fracasso, frustração atrás de frustração, estão sempre tentando se levantar, estão sempre tentando dar o seu jeito e tentando confiar em si mesma, e da mesma forma não vão se humilhar e não encontrarão vida. São pessoas que não estão prontas para o batismo. O que nós vemos aqui na experiência do Senhor Jesus é que o seu batismo foi uma experiência de humilhação em primeiro lugar. O que nós precisamos compreender aqui é que o batismo do Senhor Jesus Cristo significa o seu comissionamento para a sua missão. Significa que agora ele está capacitado para iniciar a sua missão, para iniciar o seu ministério. E olha a maneira que o Senhor Deus escolhe para comissionar o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus possa então, a partir deste comissionamento, a partir desta autoridade vinda dos céus, iniciar o seu ministério. O Senhor Deus escolhe levar o seu Filho Jesus ao batismo. E o batismo por si só era uma experiência de humilhação. A Bíblia diz que João o batizador, João, aquele que batiza, ficou conhecido como João Batista. Ele foi aquele chamado por Deus para preparar o caminho para Cristo. E ele preparava o caminho para Cristo, ele preparava os corações para que os corações estivessem prontos para a chegada do Rei através de uma mensagem de arrependimento.
E ele começa a pregar um batismo de arrependimento. E o batismo, ele era humilhante para o judeu. O batismo, ele foi um ritual que começou a acontecer no período intertestamentário, entre os dois testamentos, em que um gentil, alguém que não era judeu, mas que se convertesse ao judaísmo, começou-se a praticar este ritual. Não somente a circuncisão, mas também o batismo. Essa pessoa precisava confessar os seus pecados e passar por este ritual de lavar os seus pecados nas águas. Mas João Batista, ele começa a pregar para o povo de Israel. Ele começa a dizer que o judeu, ele está tão impuro aos olhos de Deus como um gentil. E que quando o Messias, o filho de Davi, vier, assim como um gentio impuro, o judeu da mesma forma precisa se arrepender. E ali ele institui o ritual do batismo. E neste momento, aqui diz que havia um grande povo, todo o povo estava sendo batizado. Existia uma grande multidão sendo batizada. E o Senhor Jesus, ele é conduzido também a essa multidão. Certamente, naquele momento, ninguém percebeu nada. Ele seria mais um dentre tantos que estão indo para ouvir a pregação de João Batista e serem batizados como resultado da pregação de João Batista. Interessantemente, o Evangelho de Lucas não fala sobre isso, mas o Evangelho de Mateus diz que Jesus, ele vai entrando na água onde está João Batista, e João Batista, ele fica assustado, ele fica surpreso com isso, ele fica até mesmo indignado com essa atitude de Jesus. E João Batista, ele diz: de jeito nenhum, Jesus, eu vou te batizar? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor, eu vou te batizar? E Jesus diz: deixe assim por enquanto, porque é necessário desta forma cumprir toda a justiça de Deus. E ali, ainda que sem entender, João Batista aceita ser aquele quem vai batizar Jesus. Um batismo de arrependimento. O Senhor Jesus, Deus eterno, plenamente puro, totalmente santo, justo e bom, passar por um batismo de arrependimento. A verdade é que desde o início, o Senhor Deus escolheu este momento para comissionar o seu Filho para a sua missão, demonstrando qual seria a missão do seu Filho. Seria uma missão de humilhação. Jesus veio a este mundo para se humilhar, para se esvaziar e se humilhar cada vez mais profundamente, chegando à morte mais humilhante e mais terrível que qualquer ser humano já passou e qualquer ser humano jamais vai passar. Jamais irá sofrer morte semelhante como a morte que o Senhor Jesus sofreu na sua humilhação. Ele se humilhou, assumindo o nosso lugar, o lugar do pecador, o lugar mais indigno. O Senhor Jesus, ele veio para uma missão de humilhação. Não é assim que nós enxergamos a nossa vida. A verdade é que nós entramos nessa vida e nós não temos o mesmo pensamento de Jó. Nu cheguei, nu partirei. Louvado seja o nome do Senhor. Este não é o nosso desejo, este não é o nosso pensamento. Nós encaramos a vida como uma grande escada em que nós devemos subir degrau por degrau rumo ao sucesso. E se nós não conseguirmos isso, nós somos fracassados, nós somos frustrados. Mas perceba que essa não era a missão de vida do Senhor Jesus. Ao contrário, o Senhor Jesus, ele desceu degrau por degrau, ele abriu mão da sua glória, se humilhou e se humilhou cada vez mais, e se humilhou de forma cada vez mais profunda. A missão de vida do Senhor Jesus foi uma missão de descer e descer e descer, cada vez mais profundamente, até a pior da humilhação possível para qualquer ser humano.
E isso precisa nos fazer pensar. Se somos discípulos de Cristo, uma vida focada ao sucesso conforme o mundo, não é uma vida que está seguindo os seus passos. É contrária ao Evangelho. É uma vida perigosa. Mas o nosso coração é assim. Este é o perigo que ronda o meu coração. E é sutil. É muito sutil. No meu e no seu coração. Eu me lembro, há algum tempo atrás, um jovem veio falar comigo que estava abandonando todos os ministérios que ele servia na igreja. E ele servia em muitos. E ele, cheio de razão, disse para mim que estava abandonando todos os ministérios que ele servia na igreja, porque ele ainda não se sentia valorizado o suficiente, valorizado como ele merecia. E ele começou a me dizer como que ele estudou teologia, como ele se preparou, e como ele já tem servido nas escalas, e a essa altura ele já esperava ser um líder. Mas parece que a igreja tinha algo contra ele, e ele ainda não era um líder. E ele olhava para as pessoas, não é nada contra as pessoas, contra fulano, ciclano, mas por que não sou eu? Por que escolhem ele, e não escolhem a mim? Não me dão nenhuma oportunidade. E eu falei com aquele jovem, ainda bem que não te deram. Porque até aqui, com essa atitude, com esse coração, você demonstra, e demonstra claramente, que não era o Senhor quem você estava servindo, era você mesmo, era o seu próprio ego, era o seu próprio orgulho, é o seu próprio reino. E este perigo, perceba que ele é sutil, ele está no seu coração, ele está no meu coração. Eu me lembro, anos atrás, 10 anos atrás, quando eu cheguei no seminário para estudar, no seminário Palavra da Vida, fazer o bacharel em teologia, o Senhor Deus me chamou para o ministério, me direcionou para este seminário. Mas eu já cheguei no seminário um pouco mais velho do que a maioria dos estudantes ali. Eu já cheguei no seminário com 24 anos, eu já estava ali no início de uma carreira, eu já estava com uma vida mais independente, e eu cheguei ao seminário. E eu acho que esse seminário ele até mudou bastante, mas no meu tempo era um seminário muito rígido. E a gente ia para as atividades de final de semana, exercer algum ministério, e o pessoal era mais novo, aquele pessoal, né, que está chegando agora num curso superior, saindo de casa pela primeira vez, tudo é muito novidade, até uma postura bem juvenil, faz parte da vida, né? E naquele ônibus, e todo mundo, fulano roubou pão na casa do João. E eu, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Né? De saco cheio, realmente. Essa é a expressão. E tinha tudo aquilo. O devocional você tem que fazer nesse horário. Se você não fizer nesse horário, não vale, você vai ser reprovado. E eu tinha toda a minha independência. Dormir é 10h30. Você não pode sair do seminário, você tem que avisar onde vai e pedir autorização. Se você não pedir, você não pode sair, né, depois das 18 horas. Enfim, a sua vida é controlada. E eu gosto de futebol. E eu sou vascaíno, eu venho do Espírito Santo. Torço para o Vasco, infelizmente. Enfim, não é esse o ponto agora. Mas o Vasco, em 2012, ele estava jogando a Libertadores da América. Estava num momento melhor. E eu estava em São Paulo pela primeira vez na minha vida, e eu logo descobri algo interessante, era semelhante ao Flamengo, de onde eu venho, que é o seguinte: aqui em São Paulo, ou você é corintiano, ou você é anticorintiano. Eu logo percebi isso. E era Vasco e Corinthians, você lembra talvez desse jogo, você que gosta de futebol. E ali eu tinha direito no seminário a dormir meia-noite. Não muitas vezes, poucas vezes no semestre, era um direito meu.
E naquele dia eu empolguei a galera, vamos ver o jogo, Vasco e Corinthians, porque por mais que não tivesse muito vascaíno ali, ou é corintiano, foi muita gente que eu consegui contagiar nesse programa. Tinha uma única televisão no seminário, uma sala ali. Depois, a gente vai ver esse jogo. Fui à noite para a aula com a camisa dentro da jaqueta, isso também era proibido, mas eu estava muito empolgado, não podia usar camisa de time nas aulas, etc. Quando termina a aula à noite, vamos embora, vamos ver o jogo. Não, hoje não vai poder ver o jogo. Um aluno mais velho falou. Por que não vai poder ver o jogo? Não tem porquê. O coordenador proibiu. Hoje ninguém pode tirar a noite, dormir mais tarde. Hoje todo mundo tem que estar na cama 10h30 e amanhã cedo está na programação que iria acontecer no seminário. Ali todo mundo viu o quão nervoso eu fiquei. Fui para o meu quarto, veio ali uns alunos mais velhos, e aquilo já estava corroendo meu coração. E eu falei, olha, eu não aguento mais esse lugar. Eu não consigo ser homem nesse lugar. Eu só sou tratado igual criança. Tudo que eles mandam fazer, eu estou fazendo. Eles criaram as regras. Eu obedeci direitinho as regras que eles criaram. E agora, depois de eu ter feito tudo, eu estou fazendo tudo, estou me esforçando para obedecer esses caras. E eles fazem isso comigo, mais uma vez. Olha, eu não aguento mais esse lugar. Eu não consigo ser homem. Eu sou feito uma criança. Eu tenho que conviver com criança. Eu não aguento mais isso aqui. E eu comecei a falar um monte de coisa. E ali um rapaz, que também era aluno, um veterano, falou comigo, olha, Vitor, eu entendo o que você está falando. Você tem 24 anos, eu tenho 28. Você diz que você não consegue ser homem, que você não consegue ser maduro. Eu sei do que você está dizendo, mas a gente estava tendo ali uma conferência missionária, palestras de missionários, todo um contexto estava acontecendo naquela noite, e ele falou, eu quero ver você ser homem no campo missionário, com uma arma na sua cabeça, falando para você negar Jesus. Porque é muito fácil, sábado você vai lá para o seu ministério, falar para os seus adolescentes que eles têm que ser igual a Cristo, que embora sendo Deus, não teve isso como algo que deveria se apegar, antes esvaziou a si mesmo, humilhando-se, tomando a forma humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e você não quer abrir mão desse direito. Naquele momento, aquela repreensão daquele colega meu, tirou um câncer, uma amargura do meu coração. Ali eu vi claramente a palavra de Deus me curando, me fazendo arrepender, porque eu acho que se não fosse aquele momento, talvez eu não tivesse permanecido, porque eu não estava aguentando mais o ministério. Porque o nosso coração tem muitas justificativas, que parecem ser corretas. Mas a verdade é que quando nós estamos baseando a nossa vida pelos parâmetros, pelos pressupostos dos direitos, das necessidades, eu preciso disso, os parâmetros do sucesso, a verdade é que nós não estamos mais servindo o reino de Cristo, e nós estamos sim servindo o nosso próprio reino. Quando nós realmente estamos frustrados, e nós achamos que nós merecíamos mais. Filipenses 2:5, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Essa palavra sentimento é uma palavra difícil de se traduzir. Muitos já falaram que ela pode ser traduzida por cosmovisão, por mentalidade. Haja em vocês a mesma mentalidade, é isso que Paulo está dizendo, a mesma forma de encarar a vida de Cristo Jesus. E qual foi a forma de Cristo Jesus encarar a vida? Ainda que ele fosse Deus, ele não se apegou a isso. Ele abriu mão de todos os seus direitos. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele foi reconhecido em figura humana, se tornou homem. E foi obediente a Deus, obediente custando quanto? Obediente até a morte. E que tipo de morte? A morte de cruz. Essa não é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é de subir os degraus, é de alcançar o sucesso,
é de querer cada vez mais os nossos direitos. E nós temos todas as justificativas, todas as argumentações. Mas perceba, esse não é o reino de Deus. Esse não é o reino de Cristo. O Senhor Jesus, quando Ele está pregando lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, Ele fala, olha, não fiquem ansiosos com as coisas dessa vida, comer, beber, vestir. E o Senhor Jesus diz, são os gentios que correm atrás dessas coisas. São os ateus que correm atrás dessas coisas. Esse não é o reino de vocês. Viver frustrado porque eu queria, porque eu preciso, porque é meu direito, porque eu gostaria, eu não alcancei. Quando foi dessa vida que o Senhor nos tirou e Ele nos colocou no seu reino. Não vamos colocar de novo esse fardo sobre nós. Não é esse reino que nós servimos. Não mais. Mas eu não sou valorizado, mas eu falo inglês. Eu tenho tantos cursos, eu mereço mais do que ele, aquela promoção. Na minha família, eu não sou valorizado, eu faço tanto. Na igreja, eu não sou valorizado, eu faço tanto. Perceba, a gente sempre vai achar que a gente merece mais. Essa é a verdade. A gente sempre vai ficar insatisfeito. Eu merecia mais, eu não sou valorizado, eu não sou bem visto, eu sou um coitado. A gente sempre vai achar isso de nós mesmos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu não estou sendo reconhecido, mas eu já abandonei esse fardo de buscar o reconhecimento, a glória, o sucesso de homens. É o meu Pai que me vê em secreto. É Ele que me recompensará. Eu não preciso ser reconhecido por homens, não é nesses critérios que eu vivo mais, são os ateus que buscam essas coisas. Busquem o reino de Deus, vivam com a mente do reino de Deus. Quantas vezes vemos homens deixando a sua família, sua esposa, seus filhos em apuros, porque sempre tem um projeto novo, sempre está insatisfeito, sempre precisa de algo mais, e a família está sempre correndo para lá, para cá, e sempre começando algo novo. A família sempre ali perdida nos seus... Porque construiu um legado. Viver pelo reino de Deus. Construir algo para o Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que dispensou talentos a nós, e Ele vai cobrar de nós que frutifiquemos esses talentos, e ter essa sabedoria de vida. Qual é o reino que eu estou servindo? O que está me movendo? Não são os diversos convites, ansiedades do mundo, e cada hora algo novo, e a igreja não está bom, começa em uma nova, e o trabalho não, e a família também não está boa, começa uma nova, e sempre, que reino que eu estou servindo? O reino do umbigo, do egoísmo, do orgulho. O batismo de Jesus mostra que Ele se humilhou. Ele passou pela humilhação que nós jamais poderíamos passar. A humilhação da ira de Deus, para se identificar conosco. E no batismo nós testemunhamos que a humilhação de Cristo na cruz é nossa. Eu tenho parte nessa humilhação, essa humilhação é minha por herança. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Ele não abriu mão da sua humilhação, Ele foi até o fim. E eu bebo dessa vitória, eu estou ligado a Ele. Se eu estou ligado a Ele, a morte dEle é minha morte, a vitória dEle na cruz é minha vitória. Eu recebo da humilhação de Cristo por herança, por meio do batismo. Mas se eu estou unido a Cristo, eu também recebo a humilhação de Cristo sendo compartilhada em minha vida. O caráter de Cristo sendo compartilhado comigo. De maneira que eu já abandonei o sucesso, a vanglória segundo o mundo. Eu caminho no reino de Deus. Tendo sucesso ou fracasso neste mundo, isso está em segundo plano. Eu sei a quem eu estou servindo.
Eu sei em qual reino a minha mente está fundamentada, tendo sucesso, tendo destaque ou não. Eu sei o que está me movendo. Eu não tomo de novo esse jugo do mundo. Ligado a Cristo, eu abandonei isso na cruz. Aqueles que estão cansados e atribulados, venham a mim, eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas cansadas. Quando foi que colocamos sobre nós esse fardo, essa insatisfação novamente? Lembre-se do seu batismo. Não era leve ali? Não havia paz e satisfação naquele momento? Você não sentia liberdade naquele momento? Você não estava pleno? A vida que estava diante dos seus olhos, com Cristo, o que mudou? Quando foi que você colocou essa mochila pesada nas suas costas de novo? Quando foi que você deixou de viver para o reino de Deus e voltou a viver para o reino do mundo? O que foi que nos iludiu? Quais argumentos nós temos justificado em nosso coração? Sempre buscando a nossa glória, o Senhor Deus não divide a sua glória com ninguém. Que a nossa vida seja para a glória dEle. Quando foi que nós passamos a querer a glória? Frustrados, cansados. O Senhor Jesus nos libertou disso. A gente fala muito das obras para salvação, das obras religiosas. Mas perceba que não é muito diferente. O Senhor Jesus diz: os ateus buscam essas coisas. Eu falo do céu, eu falo da salvação eterna, mas eu olho para a minha vida, só está focada nas coisas deste mundo, na minha glória, nos meus desejos. Quando o livro de Hebreus vai definir fé, lá no capítulo 11, ele fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção das coisas que não se veem. Mas eu só quero o que eu vejo, eu só quero as coisas deste mundo, e não cadê a fé? E o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus existe e que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Onde está a minha recompensa? Nas coisas que não se veem, no chamado celestial, mas eu não penso no céu. Eu aceitei Jesus, o passaporte está carimbado, mas a minha vida é aqui. O que quer que façamos aqui, estamos no reino de Deus. Estamos batalhando pelo reino de Deus, vivendo uma vida de fé, esperando nossa recompensa dos céus. O que aconteça conosco aqui, o critério não é o sucesso segundo o mundo, o critério é ser fiel a Deus. Cuidado com as justificativas. As argumentações mundanas são poderosas. Ateus funcionais. Espera no Senhor, mas só busca o mundo. Pensa pouco no céu, pensa pouco em Cristo, não busca as coisas celestiais, mas é perito nas coisas do mundo. Cristo sofreu nossa humilhação, a nossa vitória, e Ele compartilha conosco. Aprendei de mim, sou manso, humilde de coração. Não vamos abraçar de novo o peso do reino do mundo. O Pai que vem em secreto, Ele nos recompensará e nos recompensará eternamente. Jesus falou com um jovem rico: olha, vende tudo, segue-me e terás uma recompensa nos céus. Ele não quis recompensa nos céus. Não quis. Foi pesado para ele. Afastou-se triste. Batismo fala a respeito da humilhação. Humilhação de Cristo. Em nosso lugar, em nosso favor. E em nós, no seu caráter sendo formado em nós. Batismo fala a respeito de relacionamento. E de fato a Bíblia diz que o grande problema do ser humano também é tratado sob a ótica de relacionamento.
Relacionamento rompido com Deus, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados de Deus, de mal com Deus, separados de Deus, relacionamento rompido com Deus. E por causa desse rompimento, o relacionamento com o próximo também é rompido. Problemas em casa, problemas no casamento, problema com amigos, problemas com os colegas, problema na igreja. Aliás, eu me preocupo muito com pessoas que têm tanto problema, cheio de problema na igreja. Aqui não presta, eu sou sempre injustiçado, aqui está ruim. E quando você olha, está tão ruim assim a igreja? Não, tem tanta gente sendo abençoada, crescendo, mas para mim está ruim. Onde que está o problema? Jesus vem, e o batismo fala que ele vem para resolver o problema do relacionamento com Deus e a partir de então com o próximo. E aqui existe essa cena espetacular. Jesus então, ele é mergulhado nas águas do Jordão e quando ele é emergido, aqui Lucas diz que ele ora. Nós não sabemos o que Jesus orou, nós não sabemos por quanto tempo ele orou, mas aqui Lucas diz que enquanto Jesus estava orando, o céu se abre. O que é o céu se abrir? Será que nuvens se separaram? Será que o azul do céu se rasgou ao meio? A gente também não sabe o que aconteceu ali. Mas o fato é que quando o céu se abre, se rasga, desce do céu o Espírito Santo. O Espírito Santo em uma forma corpórea, o Espírito Santo como uma pomba. E aquele Espírito Santo vem e repousa sobre Cristo. O Espírito Santo repousa sobre Cristo. O que está acontecendo aqui? Um testemunho dos céus afirmando quem é Jesus. Jesus, ele é o ungido, o Messias. Messias significa ungido. No hebraico, no grego, Cristo. Em português, ungido. O Messias, o Cristo, ele era alguém especial, ele era alguém aguardado por Israel. Ele era um personagem especial. No Antigo Testamento havia muitos Messias, muitos ungidos. O rei, ele era ungido com óleo. O sacerdote era ungido com óleo. Mas, durante todo o Antigo Testamento, a partir das profecias, o povo de Israel esperava um Messias especial, o Messias verdadeiro, o filho de Davi, o ungido. E neste momento, Jesus, ele recebe o testemunho dos céus que ele é o Messias, ele é o ungido, não ungido com óleo, ungido com o Espírito Santo, de uma forma visível, para que seja testemunho para toda aquela multidão. Ali Jesus está sendo comissionado para o seu ministério, para a sua missão de Messias, Rei e Salvador do mundo. Ali também, Jesus está testemunhando que ele é aquele que batizará com o Espírito Santo. Ali, Jesus está deixando claro que ele é aquele que João Batista falou: depois de mim vem um, tão maior que eu não sou nem digno de desamarrar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus está deixando claro, os céus estão testemunhando, este é o Messias, a autoridade está nas mãos dele. O que está havendo aqui é um testemunho claro da comunhão perfeita, plena, que existe na Trindade. Jesus tinha todo o poder em si mesmo, mas durante toda a sua vida, ele jamais agiu de forma independente. Todo o seu ministério foi conduzido na força, na dependência, no poder do Espírito Santo. E assim é o mistério da Trindade. Um único Deus que existe na forma de 3 pessoas. E cada uma das pessoas da Trindade tem todo o poder, toda a glória em si mesma. Mas jamais qualquer pessoa da Trindade age de maneira independente, de maneira individualista, de maneira desarmônica. A Trindade é a manifestação do amor, da comunhão plena, perfeita. Deus é amor. E o batismo fala a respeito dessa comunhão.
Mas o Senhor Jesus é aquele que tem autoridade para batizar com o Espírito Santo. O que a Bíblia diz é que todo aquele que confia em Cristo recebe o dom do Espírito Santo, Efésios 1:13, e ele gratuitamente passa a participar dessa comunhão plena, perfeita, amorosa, harmônica que existe entre o Deus Trino. O Senhor Jesus orou que eles sejam um conosco, assim como nós somos um. Nós que estávamos rompidos com Deus, o batismo testemunha de maneira visível o que aconteceu de maneira invisível, por meio do batismo do Espírito Santo em todo aquele que crê. Isso significa que nós agora temos comunhão com Deus, que nós precisamos andar na comunhão com Deus. O Senhor Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. Como que nós podemos conduzir a nossa existência independente de Jesus? Independente do poder do Espírito, independente da oração, independente da comunhão com Deus Santo. Basear a nossa vida no automático. O Senhor Jesus, com todo o poder, não conduziu a sua vida dessa forma. Comunhão com Deus é o privilégio do livre acesso a Deus. Participamos da comunhão perfeita com Deus. Participamos da santidade de Deus. Romanos 8,14 diz que todo aquele que tem o Espírito, ele anda conforme o Espírito. Santidade. Fraternidade. Comunhão na igreja. O Senhor Jesus orou que eles sejam um, como nós somos um. A comunhão com Deus invisível, ela caminha de mãos dadas, ela pressupõe a comunhão com o povo de Deus. João, quando ele está escrevendo a sua carta, 1 João, ele fala: essas coisas vos escrevo para que tenhais comunhão conosco. E aí ele explica: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou seja, vocês não têm comunhão conosco? Então não tem comunhão com o Pai e com o Filho. E João, ele diz na sua carta: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Recebemos da parte de Deus este mandamento: aquele que o ama, ame também aquele de quem é gerado. Aquele que é gerado de Deus, os filhos de Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus sem amar o povo de Deus. E é por isso que o problema da comunhão é resolvido na comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. Comunhão com Deus, comunhão com seus filhos. É interessante que Agostinho, seu livro mais conhecido, talvez o mais lido, as Confissões, e ali ele narra a sua trajetória de conversão, e num desses capítulos, antes dele se converter, ele fala da morte de um amigo muito querido, o amigo mais querido que ele já teve na sua vida. E aquele amigo tem uma febre muito alta, e ele chega a morrer, mas antes de morrer ele se converte, é batizado. E Agostinho tenta zombar do batismo, da fé, como eles sempre zombavam, os dois amigos. E aquele amigo fala: olha, se você quer continuar sendo meu amigo, jamais zombe da minha fé e do meu Salvador. E Agostinho toma um susto. Mas nessa amizade grande, maravilhosa, que eles tinham e que deixou Agostinho depois em depressão, ele teve que se mudar de cidade, porque ele não aguentava lembrar do seu amigo amado. Hoje, escrevendo o livro, com uma mente iluminada, ele diz: essa não era uma amizade verdadeira, pois a amizade só é verdadeira quando une pessoas ligadas a ti, por meio do amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Comunhão verdadeira, comunhão plena com Deus, com seus filhos, testemunhada no batismo. Ali existe esse testemunho. O Senhor Jesus, Deus, em comunhão com a Trindade, e é estendido a nós, pelo poder do Espírito Santo, que Ele tem autoridade para nos dar. O batismo fala da comunhão restaurada com Deus e da comunhão possível entre o povo de Deus.
E o batismo, por último, ele significa segurança. Porque o cristão é alguém que leva a sério a segurança da sua alma. O cristão é alguém que leva a sério a sua eternidade. O mundo não leva. O mundo não sabe para onde vai, mas ele faz sorte com a sua própria eternidade. Ele não quer saber disso. O cristão não. O cristão é alguém que leva muito a sério, que considerou a realidade do juízo, do pecado, da justiça, do inferno. E ele treme diante disso. E como que o cristão pode ter segurança? Segurança de que se ele partir hoje, se ele morrer hoje, ele estará com Deus eternamente, seguro nas mãos de Deus. O batismo fala a respeito disso. Naquele momento, Jesus então, depois de receber o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele escuta uma voz vinda dos céus. E essa voz diz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Mais uma vez, Jesus sendo comissionado para o seu ministério. Aqui existe um testemunho. Este homem é Deus conosco. Mais do que filho de Davi, este homem é filho de Deus. Claro para todos, claro diante de todos. Deus entre nós. Um testemunho a respeito da divindade de Cristo. Mas, mais do que isso, é uma declaração de amor da parte do Pai. Em ti está o meu prazer. Em ti está a minha alegria. Em ti, meu filho, está a minha satisfação. Em ti, meu filho, está todo o meu amor. E o cristão é alguém que sabe, eu sei que a minha vida não traz prazer ao coração de Deus. Eu sei que a minha vida muitas vezes não traz alegria ao coração de Deus. E isso dói o meu coração pelo testemunho do Espírito Santo na minha consciência, mas essa é a verdade. E como saber que eu estou seguro? Como saber que este Deus há de me amar e me amar para sempre? Como saber que eu nunca vou escapar das suas mãos? Olha para o batismo. Olha para Cristo. No batismo eu tenho certeza que Deus ama o seu Filho. E por amar o seu Filho, por causa do Filho, Deus ama todos que estão ligados ao seu Filho. A única forma de Deus olhar para a minha vida com amor é se eu estiver ligado ao seu Filho, participando do amor perfeito, amor pleno que existe do Pai para com seu Filho unigênito. E pela fé no Senhor Jesus, eu tenho certeza que Deus me ama não pelos meus méritos, não pelos meus merecimentos, mas porque Ele ama o Filho. E o batismo me afirma, o batismo testemunha que eu estou ligado a Cristo. Nada vai me separar deste amor. Como diz Romanos 8,15, nós não recebemos um espírito de escravidão para que voltemos a temer. Antes, ao contrário, recebemos um espírito de coragem, de ousadia, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho, Papai. O Espírito Santo, derramado pela autoridade de Cristo em nossos corações, nos dá confiança pelo testemunho da palavra. Deus me ama, porque Ele ama o seu Filho. Eu estou ligado a Cristo, eu participo do amor de Deus. É meu amor, é dado a mim. Na verdade, o que o batismo nos ensina é que tudo que Cristo conquistou e tem por direito é transferido a nós, por graça, por herança. A perfeição de Cristo aperfeiçoa todos os que estão unidos a Ele. O Senhor Jesus, Ele passa pelo batismo para deixar claro quem Ele é e qual é a sua missão. E quando vamos ao batismo, nós estamos testemunhando que tudo que Ele é, tudo que Ele tem,
Tudo que ele conquistou por direito também é nosso, não por direito, mas por herança graciosa. Participamos dos seus sofrimentos, participamos da sua humilhação, participamos da sua morte, participamos da sua ressurreição, participaremos da sua glória nos céus. Tudo gratuitamente, porque estamos identificados com Ele, estamos unidos a Ele por meio do Espírito Santo que habita em nós. A sua perfeição nos aperfeiçoa. Tudo que existe de carência em nós é suprido, porque sobra em Cristo. Tudo que nos falta, temos nele, se estamos unidos a Ele. E o batismo simboliza essa obra que o Senhor Jesus realiza em nós, esse batismo invisível, o batismo do Espírito Santo. E assim, nós podemos olhar, e se for o caso, lembrando do nosso batismo, o começo da nossa história com Cristo, lembrando tudo o que nós temos, e que essa convicção permaneça firme em nossos corações. Sou batizado em Cristo, eu tenho a Ele, eu sou ligado a Ele. Sim, sou carente, mas sou aperfeiçoado nele, sou pleno nele, tudo que me falta sobra nele. Por Ele eu vivo, para Ele eu vivo, nele eu subsisto, hoje e por toda a eternidade. Vamos orar?